enquanto eu te conto como que eu comecei na internet. Oiê, eu sou a Gabriela Costa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pode entrar, fica à vontade que esse espaço aqui é nosso. Bem, enquanto eu vou fazendo a minha no make-up de quase todos os dias, eu vou te contar um pouco da minha trajetória até aqui. Assim como muitas pessoas da internet, eu também comecei no meio da pandemia. Só que eu comecei com um pensamento totalmente diferente do pessoal. Minha intenção nunca foi ser blogueira, criadora de conteúdo digital, nem nada do tipo. Como vocês já sabem, eu sou maquiadora profissional. E sim, eu exerço essa área. Aqui, inclusive, é o meu estúdio de atendimento. Mas enfim, eu comecei na internet na pandemia com a ideia de divulgar que eu era maquiadora, porque ali eu estava com os meus 14, 15 anos mais ou menos. Eu já tinha começado a atender, comecei a atender com 13, sem estúdio, sem cadeira, sem maquiagem, somente com kit de pincéis, alguns produtos e um sonho. E nessa época aí, eu atendia a domicílio. E como veio a pandemia, não tinha mais festas, não tinha mais nada, e eu tava sem clientes. E quando eu pensei de divulgar o meu trabalho na internet, veio a grande era dos challenges. Me conta, você participou dessa época? Então eu falei, é um ótimo meio para mim começar a divulgar. Dito e feito, foi isso que eu fiz. Fiz o meu primeiro challenge na internet. Inclusive, ele ainda foi de maquiagem artística, inspirada em uma máscara que eu tinha de galáxia. Foi bem na pandemia mesmo. E eu gravei com um J7 na luz do dia, sentada no chão no fundo de casa, e o meu cenário era uma porta. Como eu vi que o pessoal tinha gostado, eu falei, vou continuar a fazer isso. E aí começou a lançar outras opções de challenges, né, mais difíceis, né, os challenges hards que tinham com muitas transições, música nova, enfim, tudo que tinha de novo eu ia, descobria como que eu podia fazer, aprendi as transições, as edições e fazia. Eu fiquei nisso durante 2020 inteiro e também 2021, até que eu comecei a ficar conhecido, o pessoal já falou, ai, a menina dos challenges, principalmente também pelas minhas maquiagens artísticas, que eu também sou maquiadora artística. Como eu falei um pouquinho antes, eu não tinha maquiagens, nem para atender e nem para gravar. Então, toda vez que tinha uma data comemorativa, eu sempre pedia maquiagem. Ah, era meu aniversário, eu queria maquiagem. Era Natal, era Dia das Crianças, eu queria maquiagem. E aí, eu fui ganhando maquiagem. E uma das marcas que eu mais ganhava e mais tinha contato, que vendia aqui na minha cidade, era a Pink 21. Você conhece? Na época, era uma das marcas que tinham várias opções de maquiagens diferentes e com um custo-benefício maravilhoso. E aí, teve um certo dia que eu decidi entrar no Instagram da Pink 21. Eu não sabia que você podia trabalhar com a internet, sabe? Eu não tinha esse conhecimento de que, as marcas poderiam me contratar, nem nada do que a gente vive hoje, sabe? Eu entrei por curiosidade, porque como era uma marca que eu tinha muito aqui, a maioria dos meus produtos eram da Pink 21, eu falei, nossa, vai que eles lançam alguma coisa, eu posso acompanhar mais de perto. E aí, nesse meio também, os meus conteúdos foi mudando um pouco. Eu não fazia mais só o challenge. Eu fazia também truques, eu fazia resenhas, fazia review de produtos super detalhado. Enfim, ensinava várias coisinhas ali. Depois, quando eu comecei a pesquisar mais sobre o que eu estava fazendo, eu vi que ali eu tinha a possibilidade de um trabalho. Por mais que, pra mim, era muito distante, porque eu moro em uma cidade do interior e aqui ninguém conhece esse tipo de trabalho. Até hoje, viu? Tem muita gente que desconhece esse, nossa, eu sou criadora de conteúdo digital. Isso é trabalho? E como eu também já estava no ensino médio, eu precisava decidir se era aquilo que eu queria e enfiava a cara mesmo, ou se eu ia fazer uma faculdade, se eu fosse fazer o Enem, eu não sabia nada disso. O que eu ia fazer da minha vida? E aí, certo dia, eu estava no meu feed, rolando assim, como a gente sempre fica, às vezes à toa, e apareceu o concurso da Pink 21. Foi o primeiro concurso que eles fizeram. Era um concurso que você podia se inscrever caso você tivesse, acho que na época, mais de 5 mil seguidores. Eu já tinha mais de 5 mil seguidores. E também você precisava ser maquiadora ou criar conteúdo digital no nicho de beleza. Dito e feito, entrei no site para dar uma lida, uma coisa meio assim, e tava lá. Primeiro ganhador. Um iPhone 13 mais 1 ano de contrato sendo influenciador oficial da marca. Eu já fiquei, nossa! E aí tinha mais 2 lugares. O segundo lugar era um contrato de 6 meses, se eu não me engano, e você ganhava todos os lançamentos. E o terceiro lugar, você ganhava todos os lançamentos. Eu falei,
pode ser a minha chance. Independente de qual colocação eu ficar, vai ser muito legal e talvez seja uma oportunidade muito boa. Pá, me inscrevi. Me inscrevi lá no site e para você dar início a essa inscrição, você precisava postar uma foto ou um vídeo seu no seu feed contando um pouquinho da sua história, né? Uma autobiografia sua. Fiz a minha autobiografia, ainda pedi ajuda do meu pai para poder me ajudar, né? Que eu queria escrever algo que fosse resumido, mas algo que impactasse, algo que realmente fosse verdade ali dentro de mim. E aí a gente escreveu, eu postei e já corri nos stories. E eu nem aparecia nos stories, pra vocês terem noção. Eu tinha muita vergonha, eu sempre realmente fui muito tímida. Entrei nos stories e postei, gente, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu preciso da ajuda de vocês, que não sei o que, que eu vou participar de um concurso e tal, expliquei. E o pessoal realmente quis me ajudar. E isso foi, assim, fantástico pra mim. É um marco que ficou na minha vida que eu não esqueço. Eu postei, né, a biografia, todo mundo foi lá comentar, todo mundo marcou a Pink 21, até que ela começou a me seguir. E aí ficou aquela loucura, e aí logo depois de uns dias, eles iam postar quem foram selecionados através da biografia, né, que a gente fez, pra começar de fato a participar do concurso e ir para os desafios. E adivinha quem foi selecionada? Eu fiquei em uma das últimas que foi selecionada, mas a hora que eu vi a minha fotinha lá e ainda escrito embaixo, time Gabi Costa, eu falei, meu Deus, é a minha hora. Eu fiquei tão feliz, pra mim parecia que eu já tinha ganhado. Sério, porque como eu não tinha o conhecimento, né, eu achava que era uma realidade muito distante pra mim, eu falei, meu Deus, eu vou brilhar, é minha chance, eu vou dar tudo de mim. Foi o que eu fiz. Uns dias depois começou a chegar as caixinhas, né, dos produtos que eles mandavam pra gente fazer os desafios. Se eu não me engano, pelo que eu me lembro, foi 8 ou 10 desafios. Aí tinha a votação pela enquete, então o pessoal que decidia quem saía, quem ficava, enfim. E aí, durante esse tempo, né, dessas enquetes, a gente fez vários e vários mutirões. O pessoal aqui da cidade me ajudou muito e muitos de fora também me ajudaram demais. E aí, entre esses 10 desafios, teve vários temas. Teve Halloween, teve festival de música, teve o seu produto favorito, teve várias opções. E teve vezes que eu fiquei, gente, até de madrugada gravando. Tá tudo lá no Instagram pra vocês. Tem o destaque Influpink 1, 2, tem tudo lá registrado, porque realmente foi um marco na minha história. Eu virava noites e noites, ia pra escola de manhã e ficava fissurada pensando, meu Deus, o que eu posso fazer pra chamar atenção nesse vídeo, pra chamar a atenção do pessoal, pra que eles votem em mim. Eu preciso me maquiar e eu não tô me maquiando, tô só falando. Enfim, o pessoal começou a ficar ansioso junto comigo, né? Todo lugar que eu ia aqui da cidade, o pessoal perguntava, e aí, já saiu o resultado, tal? Eu falava, não, gente, ainda faltam alguns desafios, vocês me ajudam lá? E pai, foi muito legal. Até que o último desafio foi o de Ano Novo junto com o de Natal. E eu fiquei pensando o que eu podia fazer de diferente pra chamar atenção, porque a maioria já tinha sido eliminado, né? A gente começou com 25, se eu não me engano, e foram 5 finalistas, né? Pra depois só ficar 3. Então eu falei, essa é a minha chance. Aí eu pensei, vou usar algo diferente que eu tenho, que os meus outros concorrentes, né? Os outros 4 não tinha, que era o quê? A maquiagem artística. Então, eu fiz o Grinch, ficou horrível. Eu vou confessar que realmente ficou horrível, porque eu não tive tempo, eu não tinha produto de maquiagem artística. Enfim, eu fiz o que eu pude e dei o meu melhor. E também fiz como se fosse uma virada de ano, sabe? Pra 2023. Aí fiz esse vídeo maravilhoso, surreal, dei tudo de mim. Comprei balão, comprei vela, comprei cortina, comprei tudo. Tudo, gente, que eu podia fazer, eu fiz. Aí a enquete ficou lá, né? O pessoal votou. E aí eles iam dar o resultado, se eu não me engano, era entre dia 8 e dia 9. E ainda, dia 10 de dezembro, era a minha formatura do terceirão. E eu tava super ansiosa lá na formatura, porque eu jurava que o resultado ia sair naquele dia, e não saiu. E todo mundo tava desesperado junto comigo. Aí, enfim, fui embora da formatura de madrugada, eu já tava meio triste, que eu falei, nossa, não saiu o resultado, e eu tava afobada, porque assim, os votos tinham ficado muito iguais, sabe? Muito iguais mesmo, porque a gente não tinha uma noção, né, de quantidade certa, só vendo ali através do Instagram. Então, assim, eu fiquei com muito medo, eu orei muito, e sério, gente, eu orei muito, como uma boa cristã, eu coloquei toda a minha fé desde o início. Eu já entrei falando que eu ia ganhar, não sei, eu ia ganhar, entendeu? Eu sentia que eu ia ganhar.
E aí eu sempre fui orando e também fui pedindo, né, pra Deus que realmente se fosse da vontade dele, porque eu precisava decidir, lembra que eu falei pra vocês, entre a faculdade, se eu fosse fazer uma faculdade, não só continuar no ramo de maquiadora, né, que eu já atendi, mas ter ali algo a mais, sabe? A gente fala um plano B na vida. Enfim, fui pedindo, orei, cheguei da formatura, orei, dormi. Acordei no outro dia, às 10 da... Gente, eu lembro certinho, olha, às 10 da manhã. E olha que eu vou chorar. Um minuto que eu tô chorando. E olha que eu olhei no celular, tinha saído o resultado. Eu não queria ver porque eu tava com medo, porque a minha expectativa tava tão alta que eu ia ganhar. Sabe, eu não sei, eu senti ali, eu não sei, nunca tinha sentido aquilo. Eu tinha certeza, sabe assim, eu tinha certeza que eu ia ganhar. Tava claro pra mim. E aí eu fiquei com medo, porque se eu não ganhasse, eu ia ficar chateada, porque eu realmente dei tudo de mim. Foram dias e dias em claro, eu virei noites. Tá tudo registrado, não tô mentindo, vocês podem ir lá ver. E a hora que eu abri o Instagram, entrei no direct, tava lá, Pink21 mencionou você. A hora que eu cliquei, até demorei a abrir o olho, sabe? Eu tinha ganhado em primeiro lugar. E assim, na mesma hora, eu já chorei, eu já tremia, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria, sabe? Eu peguei tanto amor fazendo, por mais que não era aquilo que no começo eu queria, os planos de Deus foram alcançando assim, sabe? Eu tinha ganhado um iPhone novinho, lacrado na caixa, um iPhone 13, e um ano sendo influenciadora da marca. E assim, pra quem ali precisava de uma resposta de Deus entre se eu queria aquilo mesmo ou se eu queria uma faculdade, aquilo ficou tão claro pra mim que vocês não têm noção. Não que se eu fizesse uma faculdade impediria, não, no caso não, totalmente o contrário, mas pra mim era isso que eu queria, sabe? Era seguir este caminho. E até então eu sigo por aqui. Depois disso, me abriu muitas portas, fiz a minha primeira viagem pra São Paulo em um evento da Pink21 também, que foi de aniversário. E, enfim, outras marcas começaram a me conhecer. Gente, eu esqueci da maquiagem de novo, um minuto. Eu comecei a ir mais pra São Paulo, recebi convites de outras marcas pra ir em outros eventos também. Fui na minha primeira feira internacional, que foi a Beauty Fair, né? Que é uma feira, assim, sensacional. Se você nunca foi, vá. E continuei acreditando naquilo, sabe? Por mais difícil que seja trabalhar com a internet, era aquilo que eu queria. Eu falei, é isso que eu quero e eu vou conseguir. Então eu fui investindo em luz, fui investindo em cenário, fui investindo em maquiagens, fui ganhando os famosos recebidos que todo mundo sonha, né? Foi chegando pra mim. Fui fazendo vários contatos, fui mudando o conteúdo, fui bolando estratégias. Foi um começo muito maluco, né? Que não era o que eu queria, não era o plano, mas o plano seguiu. Não foi o meu plano que seguiu, não. Foi o plano de Deus que, se é o plano dele, então tá ótimo. Deixa o meu de lado e segue o dele. E como eu falei, sigo aqui até hoje. Eu posso dizer que essa história não é só uma história, não é só o meu começo, e sim também o início de um grande testemunho. Já é um testemunho, na verdade, né? Então, hoje em dia eu concilio o trabalho como maquiadora e também o trabalho como criadora de conteúdo ou blogueira. Então, assim, um conselho que eu tenho pra você, se você tiver entre duas coisas e tiver em dúvida, uma dúvida cruel, igual eu tive, entrega nas mãos de Deus, sabe? Deixa que ele resolve, que se for pra você, ele vai abrir o caminho, ele vai abrir as portas, não importa como, mesmo que pra você pareça impossível. Sabe? Pra mim era impossível, não impossível, mas sabe, do interior, aqui o pessoal não conhece esse tipo de trabalho, nem existe esse tipo de trabalho, agora recente que começou a surgir, sabe? Então assim, pra quem não tinha maquiagem, pra quem tinha só um J7, pra quem tinha assim, uma ring light caseira, estar aonde eu estou hoje em dia, e tenho certeza que ainda irei chegar muito longe, é muito gratificante. Bem, então... essa é um pouquinho da minha história de como eu comecei na internet e como eu estou aqui até hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Beijo e até o próximo vídeo!